Primeira morte de uma pessoa com monkeypox, a varíola dos macacos, aconteceu aqui em Belo Horizonte e foi informada no último dia 29 de julho. Era um homem de 41 anos que fazia tratamento contra o câncer. Mas essa morte levantou uma preocupação. Como tratar o corpo de uma vítima de monkeypox? A doença que é altamente transmissível. É possível fazer tanatopraxia? Os mortos podem transmitir a doença? Eu sou a Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. A Organização Mundial de Saúde declarou que monkeypox, ou seja, a varíola dos macacos, é um caso de emergência de saúde internacional, o que levantou muitas preocupações no meio da comunidade nacional e, claro, internacional. Que a gente precisa ter cuidado para não se infectar com esse vírus, mesmo que ele não seja tão letal, nós já sabemos. Mas e os cuidados com o corpo? Que riscos uma pessoa que já morreu pode oferecer para nós que estamos ainda lutando contra várias doenças? Eu recebo hoje José Eustáquio Barbosa, ele que é uma autoridade em tanatopraxia, ou seja, no tratamento dos mortos. Ele é enfermeiro e é também professor técnico em anatomia e necropsia da Faculdade de Medicina da UFMG e é com ele que nós vamos tirar algumas dúvidas. Seja bem-vindo, José Eustáquio. Olá, Etel. Primeiramente, agradeço aí pelo convite. É sempre uma satisfação estar aí podendo, compartilhar um pouco dos conhecimentos que tenho com você e todo o seu público. Vamos começar falando sobre a tanatopraxia em relação ao cadáver. Que cuidados são necessários? Existe uma norma técnica a respeito disso? Perfeitamente, Etel. Bom, como você mesmo disse, eu sou enfermeiro, tenho uma ampla experiência em tanatopraxia, anatomia humana, e necropsia aqui pela Faculdade de Medicina da UFMG. E o seguinte, eu confesso que no dia 15 de julho, saiu a primeira nota técnica aqui em Belo Horizonte com relação aí aos casos suspeitos, ou confirmados da monkeypox, varíola dos macacos. Apesar da letalidade ela ser bem baixa, felizmente, graças a Deus, eu comecei a ter uma certa preocupação, com relação se houvesse algum óbito por parte dessa doença. E, infelizmente, houve o primeiro óbito aqui no Brasil e foi aqui em Belo Horizonte. Daí começamos, a realizar várias pesquisas e tudo. Gostaria até que agradecer a doutora Mariana Mello, que é infectologista, aqui do CIEVS BH, que contribuiu muito para com a elaboração de algumas notas técnicas. E no dia 2, ontem, saiu uma nota técnica número 9, que saiu pelo CIEVS, que é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, aqui do estado de Minas Gerais. Tem um item 8 que deixa bem claro com relação ao funeral por algum óbito que tenha sido confirmado pela monkeypox, ou seja, varíola dos macacos. Infelizmente, se esse óbito ele estiver no período de transmissão da doença, a urna ela deve ser fechada, o velório ele deve acontecer em um ambiente aberto ou ventilado, deve-se manter, induzir ali, manter cartazes induzindo as informações para com as pessoas, os amigos, os familiares enlutados, para manter um certo distanciamento, não tocar no corpo, apesar da urna estar fechada, e enfatizar ali a questão da higienização das mãos, com água e sabão constantemente, manter um certo distanciamento de no mínimo 1 metro, de distância um dos outros, e ter ali, uma lixeira com tampa e com um pedal para evitar o contato manual, com a lixeira. Ofertar papel toalha, para fazer a higienização constante ali das mãos. Então, é sabido-se que o cadáver, que está aí no período de transmissão da doença, infelizmente, tem que ser realizado o velório com a urna fechada. Salvo quando, às vezes, tiver algum outro óbito e que esse óbito confirmado
tenha passado do período de transmissão, né, a transmissibilidade, um médico assistente ele deve elaborar, tá, uma declaração, né, e anexar junto a declaração de óbito, autorizando que o velório possa ser realizado de urna aberta. Os cuidados, nesse caso, seriam semelhantes aos casos de mortos por Covid? Bem semelhantes, tá? Inclusive ainda, né, por se tratar de uma taxa de letalidade muito baixa, né, e o primeiro óbito que aconteceu aqui no Brasil, né, infelizmente, foi aqui em Belo Horizonte. Essa nota técnica ela foi, né, elaborada dia 2 de agosto, anteontem, exclusivamente aqui em Minas Gerais, né, e eu estou em contato direto, né, com o CIEVES. Inclusive, é sabido que existe uma RDC 33, de 8 de julho de 2011, lá no artigo 10, né, uma resolução da Anvisa, deixa bem claro a proibição da conservação de restos mortais, né, em que o óbitos tenha tido como encefalopatia espongiforme, popularmente conhecida aí como a vaca louca, ou febre hemorrágica, ou uma nova, né, doença infecto-contagiosa que venha surgir a critério da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. Infelizmente, essa nova veio, que foi a Covid-19. Então, a Covid-19, né, os corpos, quando estavam ali também no período de transmissão do vírus, infelizmente, eles não poderiam ser velados, a urna tinha que estar, né, fechada. Então, essa pergunta que você me fez, ela é muito pertinente. É semelhante, sim, tá, à Covid. Porém, ainda, estou até aguardando um posicionamento, né, do CIEVES, aqui do estado de Minas Gerais, se os profissionais, né, do setor funerário podem realizar algum procedimento de conservação nesses corpos. Eu acredito que não, no período de transmissão, tá? Então, é bem semelhante, sim, tá, Eterno? Infelizmente. É muito triste dizer isso, porque nós, né, tivemos aí um índice muito alto de óbitos durante aquela guerra biológica aí da Covid-19, e sabemos que a despedida do ente querido ela é muito importante, né? A visualização ali do corpo contribui muito para com o processo de aceitação, né, das etapas do luto, mas infelizmente está se tratando de uma nova doença aí que, por questões de segurança sanitária, né, infelizmente não pode ser velado de urna aberta no período de transmissão. Então é bem semelhante sim à Covid. Então, só para a gente clarear, os procedimentos aí de tanatopraxia seriam aqueles procedimentos de tratamento do cadáver de forma que ele possa ser exposto, né? Muitos aí precisam de uma maquiagem um pouco maior, quer dizer, o profissional precisa lidar ali também com, digamos, com as secreções desse corpo, e isso poderia ser contaminante? Isso mesmo, Etel, essa é a minha preocupação, tá? Porque, apesar de, eu tenho que enfatizar aqui, né, não só para os meus colegas profissionais do segmento funerário, mas também meus colegas profissionais da área da saúde, como enfermeiros, técnicos em enfermagem, né, o uso do EPI, né, do equipamento de proteção individual, ele é primordial, é importantíssimo seguir rigorosamente, como máscara cirúrgica, óculos ou protetor facial, luvas, aventais, né, descartável. Mas o seguinte, caso, né, um profissional que seja da área da saúde, né, ou do setor funerário for manipular algum cadáver em que esse mesmo possa gerar ali algumas partículas, né, alguns riscos aí aerossóis, aí no caso tem que usar um AN95, né, ou a PFF2, a máscara que é semelhante aí à equivalência da N95. Porém, o quanto, né, evitar estar manipulando esses corpos no período de transmissão é melhor, entende? Então, há sim esse grande risco e essa é a minha preocupação, né? Então, eu sei que você tem aí um grande público, eu até agradeço, porque vai chegar aí, né, essa informação para com todos os profissionais do segmento funerário. Eu tenho aí vários colegas, né, que me têm como referência aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, então já estão um pouco preocupados se caso venha surgir outro óbito e como fazer, né,
Então, eu passo essa informação com muita satisfação, tá? E agradeço aí pela oportunidade. Zé Eustáquio, e a gente tem aí esse caso de morte que aconteceu, mas a gente tem vários casos já confirmados em Minas. Você que também é enfermeiro, né, atua nessa área aí da medicina, como é que estão os profissionais? Eles já estão preparados? Eles estão sendo orientados em relação a isso? No dia 15 de julho, né, a Prefeitura aqui Municipal de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Belo Horizonte, emitiu a primeira nota técnica, né, de como proceder, principalmente os profissionais da área da saúde, que atuam em unidade básica de saúde, ou seja, os centros de saúde, os postos de saúde, né, que são ali a referência, né, caso o paciente começa a ter alguns sintomas, como febre, né, abrupta e acima de 38 graus e meio, dor de cabeça intensa, dor no corpo e o aparecimento de algumas pústulas, né, algumas feridas na pele, a indicação é que esse paciente ele procure uma unidade básica de saúde. Aqui em Belo Horizonte, por se tratar hoje que está aí já uma transmissão comunitária, os profissionais da unidade básica de saúde estão bem orientados, mas eu acredito ainda que deve-se trabalhar melhor, investir mais, né, nesses treinamentos e orientações para com esses profissionais de saúde que estão aí em contato, né, com casos suspeitos, possíveis ou confirmados do monkeypox, né, da varíola dos macacos. A gente teve recentemente o caso de uma criança que foi levada ao Hospital Municipal de Contagem com a suspeita de monkeypox e que recentemente foi descartada essa suspeita. Mas me chamou a atenção a forma como foi tratado, né? E que parece que a família ficou até um pouco assustada. Essa criança foi retirada do hospital, levada para outra unidade, né? Então a gente tem que também orientar bastante para que não haja um preconceito em relação à doença e aí o esclarecimento também ele seja negado, né, Zé Eustáquio? Muito bem, Edel. Nossa, perfeito. Você tocou num ponto aí que eu até gostaria de citar aqui, que é o seguinte, né? Nós estamos aí no século XXI e a doença do século, infelizmente, é a saúde mental, né? Depressão, ansiedade. Então, assim, a varíola dos macacos, né? Esse monkeypox, ele está sendo muito acometido em homens, né? Pessoas do sexo masculino. Então, o que acontece? Tem aí algumas informações circulando, né, algumas fake news, que é uma doença exclusivamente DST, uma doença sexualmente transmissível. Na verdade, não, né? Não é de exclusividade uma DST, né? Tanto que a transmissão, ela ocorre, né? Você pode se contaminar com contato pessoal, né? Pessoa com pessoa. Então, assim, tem alguns casos aqui no Brasil já de gestantes que foram contaminadas, mas eu gostaria até aqui de dar algumas informações, por exemplo, algumas orientações com forma de prevenção, né, da doença. Por exemplo, evitar, né, o contato físico. Hoje, a ciência está nos mostrando aí que essas pústulas, essas feridas, elas são as mais contagiosas, né? Apesar de estar no trato respiratório também, gotículas, né? Mas é com menor frequência. Então, ou seja, essas pústulas, elas estão aparecendo geralmente com frequência nas extremidades do corpo, face, mãos, nas plantas dos pés. Então, ou seja, em casos isolados, está acontecendo em região genitália, né? Perianal. Então, ou seja, o que eu aconselho, né, evitar muito contato, né, próximo com essas pessoas que às vezes possivelmente estiver aí com uma suspeita, né, mas não com preconceito. Imagina, né, já está tão difícil, né, nós estamos saindo agora de uma pandemia, né, e começar a lidar aí com uma nova doença que está, né, se espalhando. Graças a Deus a letalidade ela é baixa, mas nós temos que pensar na saúde emocional das pessoas, né? Ou seja, não é fácil. E outra, até mesmo a título de contribuir para com a normalização dessa doença, porque se ficar gerando um certo preconceito, às vezes a pessoa, né, que está contaminada, venha esconder, venha tentar, né,
não manifestar por vergonha, por medo, e aí pode-se, né, transmitir essa doença aí para muita gente. Objetos, né, que a pessoa contaminada no período de transmissão pode contaminar outras pessoas também, né? Então, por exemplo, eu tenho uma certa preocupação hoje no transporte público. Ela não é exclusividade de uma doença sexualmente transmissível, né? Pode acometer em qualquer um, tanto que nós estamos tendo aí já um caso de uma criança, e no Brasil já teve casos aí de gestante, né? Tanto que saiu já uma nota técnica do Ministério da Saúde, em especial para as gestantes, né? Ou seja, utilização de máscara, porque essa doença, né, o monkeypox, está confirmado que ela pode ser passada, né, para o feto via placenta. Não tem nada confirmado ainda durante a amamentação, mas durante a gestação é perigoso. Você citou tanto na questão dos mortos quanto dos vivos, a transmissão, o período de transmissão. Qual é o período de transmissão? Pois é, Theo. Esse período de transmissão, ele vai desde quando, né, o paciente começa a ter os primeiros sintomas, tá? Quais seriam esses primeiros sintomas? É muito relativo. Às vezes o paciente ele vem evoluindo aí com uma dor de cabeça muito forte, uma febre acima de 38,5 graus, dor muscular. Então, esse paciente, a orientação é que ele procure uma unidade básica de saúde, porque ele vai ser tratado como possível caso, né? Ou então o médico vai avaliar e vai ver se é uma suspeita. Se for uma suspeita, tem que ser feito, né, realizado um exame que é o PCR, tá? Se o médico tiver essa suspeita, automaticamente o médico vai solicitar, né, que esse paciente seja isolado, tá? Então, ou seja, depois ali dos 3 primeiros dias, mais ou menos, até depois dos 5 primeiros dias, começa a surgir, tá, algumas feridas no corpo, que é essas pústulas. E aí essas pústulas, né, começam a coçar e tudo, é doloroso. Então, às vezes, o médico pode entrar ali com um medicamento, né, uma prescrição de um medicamento apenas para aliviar a dor, mas a fase, assim, mais perigosa da transmissão é quando está com essas feridas já expostas na região das extremidades. Então, um exemplo aqui, eu sei que às vezes é difícil, né, nós estamos todos aí agora, né, tentando voltar ao normal, né, a ter contato novamente com as pessoas devido, né, à guerra biológica aí da Covid. Então, poxa, Eustáquio, mas eu tenho uma festa para ir, conselho que eu dou, vamos ficar atentos, procure utilizar, né, roupas com mangas compridas, tá? Calças compridas, evitar abraços, beijos, né, em rosto, na face, porque às vezes pode aparecer algumas feridas que estão vindo com mais frequência nessas regiões de extremidades. Utilizar roupas de mangas compridas, né, calças compridas e, principalmente, higienização constante das mãos, tá, Etel? Constante, água e sabão. Na ausência da água e sabão, o álcool em gel 70. Antes de ir ao banheiro, né? Antes de ir na cozinha, né? Antes de se alimentar, evitar, né, levar as mãos aos olhos, né, coçar, porque hoje já tem aí, eu estava vendo, fazendo alguns estudos, tem artigos já falando que pacientes, né, contaminados que têm essas feridas na mão, possivelmente levar as mãos nos olhos, pode ter uma conjuntivite específica da varíola dos macacos. Essa conjuntivite é uma conjuntivite que pode gerar uma cicatriz na membrana, ali na conjuntiva, podendo ocasionar, às vezes, uma cegueira. Digamos, é doloroso, né? Imagina, e tem que seguir ali, se for confirmado, tem que ser no mínimo de 2 a 4 semanas em isolamento, até as feridas sumirem, tá? Essas feridas sumindo, aí, ou seja, o risco de transmissão, ele já é considerado bem baixo. Te agradeço muito, viu, José Eustáquio? Eu acho que fica muito claro aqui na sua fala que desinformação mata, né? Então, se a pessoa oculta aí essa suspeita dela por medo, ela pode estar provocando tanto a morte dela mesma ou de outras pessoas, né? Com certeza. Então, por exemplo, Etel, se tiver, né,
tá aí com alguma suspeita, tem uma característica muito grande também de um paciente que às vezes, né, um suposto caso ou suspeito, que além da febre, da dor de cabeça, das dores no corpo, nos músculos, existem também um inchaço, né, dos linfonodos, né, popularmente conhecido aí como ínguas. Então, assim, começou a aparecer esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde, converse com seu parceiro ou com a sua parceira, né? Olha, vamos evitar, né, nesse momento, até sair o resultado do PCR, porque o médico, às vezes, ele irá afastar, isolar o paciente até o resultado do PCR. Resultado do PCR der positivo, beleza, continua o isolamento. Não deu, não? Beleza, pode sair do isolamento, mas, ou seja, não vamos dormir juntos, né? Porque através na roupa de cama pode se contaminar, né? E você disse tudo, a desinformação, ela mata. É uma preocupação muito grande que eu tenho, né? Com os profissionais, não só com os profissionais do segmento funerário, mas com, né, enfermeiros, técnicos, colegas de trabalho aí, né? Médicos. Mas esses profissionais da área da saúde, eles são mais amparados, eles são mais, como eu posso dizer, mais orientados. O pessoal do segmento funerário, às vezes, eles, falta a informação chegar junto a eles. Pode levar a doença para casa, né, se não se cuidar no trato com o cadáver. Com certeza, com certeza. E através ali da casa, a população, a transmissão comunitária vai só complicando. Então, assim, ao longo desses 15 anos, eu venho ministrando cursos também de tanatopraxia aqui em Belo Horizonte, eu percebo-se que existe uma certa deficiência, às vezes, de orientação, desses profissionais. Eu fico até muito feliz quando fazem cursos de profissionais que atuam no setor, no segmento, e descobrem que tem doenças que não podem ser tratadas, que é crime, Então, assim, eu vejo, essa necessidade, Eu gostaria aqui também de me deixar à inteira disposição, para esses profissionais, que se quiser tirar alguma dúvida e tudo, minhas redes sociais, estou à inteira disposição. Tá? Pode passar para a gente então aí, José Eustáquio, qual que é o Instagram, qual que é o contato com você, a gente vai colocar aqui. Perfeito, perfeito. O meu Instagram é o José Eustáquio, P de pato, B de bola, E o meu WhatsApp é o 31 99304 4441. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Etel, eu que agradeço. Tá? Gostaria aqui também, só para finalizar, agradecer ao professor Marcelo Pascoal, que é um professor lá da Faculdade de Medicina, um infectologista, que também esteve, sim, com uma prontidão incrível quando eu estava aí fazendo as pesquisas, com relação ao monkeypox relacionado a óbito. Então, nós não estávamos encontrando nada, assim, nas plataformas do Ministério da Saúde, de Secretaria do Estado de Saúde, enfim, ele me passou, uma referência que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos. Então, através disso, fomos, criando aí, contribuindo para com a informação, inclusive até com o próprio CIEVS aqui de Minas Gerais. Então, eu peço a Deus aí que não venha ocorrer nenhum outro óbito, aqui no Brasil, nem em outro lugar, e que a vacina chegando aí, no mês que vem, possa, vir aí a ter um certo controle, Eu falo muito para os meus alunos que não é motivo para pânico, tá, Etel? Não é motivo para pânico. Nós não estamos, com um surto, nem numa epidemia, nem numa endemia, mas nós tivemos aí, recentemente, uma triste experiência que foi a Covid-19. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, Zé Eustáquio? Perfeito. Obrigado a você, Tela. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui. Olha, como a gente disse, desinformação mata. Então, se você recebeu a informação, sabe como aí se prevenir contra essa doença, repasse essa informação para que outras pessoas também não encarem com preconceito, não temam informar que tem sintomas, mas procurem ajuda. Você me encontra também pelas redes sociais. Estou no @EtelCorrêa Jornalista no Instagram
estou no Etel_Corrêa no Twitter. Estou também todos os dias na TV Alterosa, levando as notícias que importam, as notícias do nosso cotidiano. E se você ainda tem dúvidas sobre monkeypox, a varíola dos macacos, rola aí a nossa coluna no YouTube e você vai encontrar outra entrevista com uma autoridade, a infectologista a doutora Erna Krum. Passa lá, comenta, compartilhe e vamos combater também a desinformação. Até a próxima. Este foi mais um Fato em Foco.